Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho da palavra de Deus nessa nossa escola dominical, a qual hoje nós estaremos tratando um assunto muito importante, um assunto muito bom. Hoje o tema da nossa escola dominical é Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. Então, antes de iniciarmos nossa lição, convido a você a baixar sua cabeça aí na sua casa e orar ao Senhor. Peça para o Senhor falar o seu coração nessa manhã e que você possa aprender um pouquinho mais da palavra dele nesse dia. Santo Deus, amado Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome. Vem estar conosco, ó Pai, nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra e assim, ó Pai, praticarmos, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa lição, nessa manhã. E como já falado, nosso tema de hoje é Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. Muito interessante nessa lição, principalmente nesse título, é que nós temos uma palavra-chave, nesse título. A palavra-chave aqui desse título é piedade. O que é piedade? Nós sabemos o que é a piedade? Você sabe o que é piedade? Será que nós temos uma noção correta do que é piedade? É isso que nós vamos ver aqui, nesse estudo. Se você dá uma busca rápida aí no dicionário, na internet, você vai encontrar duas definições de piedade que são fundamentais aqui para o nosso estudo e que casa muito bem com o que o autor da lição quer falar. Essas duas definições são devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. A segunda é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Esses dois termos definem muito bem o que é uma pessoa piedosa, Quando a gente fala de piedade, vem logo na nossa cabeça isso, Uma pessoa muito religiosa, que tem compaixão pelo outro, Uma pessoa misericordiosa. Então, isso é muito bom. E realmente, uma pessoa, essas definições de piedade são muito boas. Mas será que nós sabemos quando isso começou? Onde os cristãos começaram a pensar em uma vida piedosa? Olhando esse livro aí, A Igreja Cristã na História, do professor Frank Ferreira, ele traz alguns dados para a gente muito importantes quanto ao sentimento de piedade, no meio cristão, principalmente reformado, protestante. O primeiro pensamento de piedade que a gente tem começa lá com os puritanos, ali em 1558, quando a rainha Elizabeth tomou, quando Elizabeth I se tornou rainha, ela optou ali por uma via média, O que estava acontecendo ali? A Inglaterra em si tinha uma briga entre o catolicismo e os cristãos de linha reformada, o protestantismo, e a rainha, não quis tomar lado. Ela simplesmente arrumou uma via média ali, Ela deu uma forma ao que nós chamamos hoje de anglicanismo, A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Ela pegou a religião oficial da Inglaterra e deu uma versão moderada, da teologia reformada. Ela implantou ali na igreja da Inglaterra, que é subordinada à coroa, uma escatologia, eclesiologia episcopal,
luterana, uma liturgia muito católica, né, com seus símbolos e cerimônias tradicional. E claro que esse ponto da rainha não agradou os cristãos mais reformados, né, que gerou um movimento chamado puritanismo. Nós vemos aí que o Frank Ferreira ele deixou uma pequena definição do que interessava os puritanos, né? Eles estavam interessados, né, não naquele ritual, não naquele tipo de governo que a rainha deu para a igreja, mas sim em ensinar e pregar apenas com base nas escrituras, extraindo delas o padrão para uma devoção pessoal com ênfase na conversão e no viver experimental e adorar um Deus trino segundo as escrituras. Então nós vemos aqui já um pietismo dentro da igreja. Porque como nós vimos lá, o pietismo, né, traz uma pequena religiosidade, né, quando vimos na definição. E os puritanos estavam vendo isso, estavam buscando isso. Mas esse movimento não ficou só na Inglaterra. No final do século XVI, na Alemanha, houve também um desenvolvimento da tradição luterana com ênfase na escolástica. O que estava acontecendo na igreja luterana, ali na Alemanha, no finalzinho do século XVI? Os clérigos, né, os pastores, né, estavam dando muita ênfase à teologia e pouco à vida cristã. Eles estavam muito preocupados em provar coisas teológicas, em estudar teologia, mas perdendo a ênfase na vida cristã prática. E isso gerou um movimento ali chamado pietismo. E o principal nome do pietismo foi Philipp Jacob Spener, e ele promovia esse tipo de ação. Esse aí é uma grafura do Philipp e do Spener. Ele promovia, ele olhando esse movimento escolástico muito focado só na teologia, no caso só na teoria, ele viu que era necessário ter um movimento na igreja, e ele, com base nos puritanos, ele trouxe isso para dentro da igreja luterana, que foi o quê? O estudo da palavra de Deus entre o povo por meio de leituras em família. A gente fala muito aí dos grupos, pequenos grupos, grupos familiares, as células, e isso não começou agora, começou com esse rapaz aí, esse pastor, o Philipp Jacob Spener. Ele também viu que ele estabeleceu pequenas igrejas em casas, enfatizou a santificação, lutou para praticar o sacerdócio universal de todos os cristãos, pregou insistentemente que a fé cristã deveria ser experimental e não a teoria igual os luteranos da época estavam fazendo, e sugeriu a moderação no debate teológico entre grupos evangélicos. Então, o movimento pietista, historicamente, é isso aí. É porque, num certo ponto, a igreja reformada deixou de viver uma vida cristã e passou a viver mais de aparência, teoria, e deixou de fazer a prática cristã. Aí que nós entramos no nosso texto básico, Nós entramos aqui no o que João quis dizer lá na sua primeira carta, às igrejas. Vamos ler o texto básico nesse momento. João 1, o texto básico da nossa lição é de João 1, 13 a 21, mas eu achei importante nós lermos a partir do versículo 7. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus,
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. E havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho por propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amemos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado o que o Pai enviou, o seu Filho, como o Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos o amor de Deus por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não há dúvidas que o autor dessa carta é João, né? Não tem como, tem muitas evidências, né? O apóstolo amado, né, escreveu sobre o quê? Sobre o amor. E ele não escreve essa carta para uma igreja específica, mas ele faz um tratado teológico onde ele submete aos crentes 3 assuntos principais. Ele submete 3 assuntos principais. Se acreditamos, né, se os crentes da época acreditam que Jesus é o Filho de Deus, se eles vivem de forma justas e se amam uns aos outros. E é esse ponto, se nós, se os crentes amam uns aos outros, que nós vamos tratar aqui como piedade. Os indícios históricos dessa carta indicam que João estaria em Éfeso quando escreveu essa carta. Provavelmente era pelo ano 95 depois de Cristo, já que a igreja tinha perdido ali o seu primeiro amor, né? Lá em Apocalipse 2:4. João vem lhes lembrar que aqueles que foram amados por Deus devem agora, como prova do seu amor por Deus, amar os seus irmãos, como nós vemos aí no versículo 20 e 21 do capítulo 4. E esse amor não é apenas palavras. Esse amor também é um amor prático, uma evidência da assistência ao necessitado. Convido você a abrir sua Bíblia aí, na Epístola de João mesmo, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vê só como o amor prático é uma evidência da
assistência ao necessitado. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de línguas, mas de fato e verdade. Nós vemos João aqui trazendo que o amor não é apenas palavra, mas deve ser praticado. O amor de Deus e o amor aos nossos irmãos devem caminhar junto. Capítulo 2 dessa carta, versículos 7 a 11, diz isso. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e aquele que não há nenhum tropeço, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós vemos aí, então, que o amor ao irmão e o amor a Deus caminham junto. Capítulo 3, versículo 1 também enfatiza isso. 3, 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concebido o Pai. Então, o amor de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purificou. Todo que nele tem essa esperança, assim com Ele é puro. Então, o amor de Deus está aí conosco. Versículo 3, capítulo 3, versículo 11 a 17, diz isso. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós podemos ir além. Podemos dizer que João nos mostra algumas verdades sobre o amor nesse texto. Verdades do amor. João nos mostra que o amor é imperativo, né? Capítulo 4, versículo 7 nos mostra isso. Amados, ameis uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Nós vemos aqui que o amor fraternal é um privilégio distinto de todo cristão. É uma prova cabal do verdadeiro discípulo de Cristo, o amor. Ele não é uma opção, é uma ordem. João aqui traz isso, traz uma ordem. Outra característica da verdade sobre o amor é a providência do amor. Capítulo 4, 7b e 8 diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor.
De onde vem o amor, então? Da natureza eterna de Deus. Deus é a fonte e a origem do amor. Deus é amor. Os filhos de Deus precisam expressar seus atributos. Então, precisamos amar uns aos outros. Simon Kistemaker diz que a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio de qual o amor de Deus brilha no mundo. Então, nós devemos brilhar esse amor que vem de Deus. E a outra verdade do amor é a manifestação do amor de Deus por nós. Versículo 9 e 10 do capítulo 4 diz isso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. E havendo Deus enviado o seu Filho unigênico ao mundo, para que vivemos por meio dele, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos pecados. João baseia o seu argumento em favor do amor mútuo, não na natureza eterna de Deus, mas na sua dádiva histórica. O amor de Deus por nós não foi só falado, não só foi escrito com palavras, mas foi uma dádiva sacrificial. Deus enviou o seu Filho para morrer, provando assim o amor. Mas você pode estar perguntando, Geuxson, o que isso tem a ver com piedade? O amor é uma das marcas do verdadeiro cristão, que é conhecido tanto pela doutrina como pela vida diária. Lembra daquele slide lá, das definições do pietismo? O que é piedade? Devoção pelas coisas religiosas, compaixão pelo sofrimento alheio. Isso é a marca. João aqui está mostrando que nós devemos viver uma vida de doutrina. A doutrina é importante, mas ela tem que estar alinhada com a vida diária. Uma coisa não deve andar separada da outra. E nós vemos isso claramente. Se a gente voltar no versículo 1, no capítulo 4, versículo 1 a 6, João ali nos oferece um ponto doutrinário. O que estava acontecendo ali nas igrejas naquela época era que estavam entrando umas doutrinas estranhas à palavra de Deus, que falava que Cristo não era homem. E isso feria diretamente no sacrifício, na justificação. Entendeu? Dizia que Cristo era Deus, mas ele não era homem. E isso feria na justificação porque só um homem poderia, assim, pagar a dívida do homem. Por isso que Deus se humilhou e se fez homem por nós. E assim deu sua vida. E isso era estranho, essa doutrina. E aí João dá provas doutrinárias a respeito de Cristo quanto a isso. E no versículo 7 a 12, ele mostra ali como deve ser a vida diária do cristão. E a partir do versículo 13, ele mostra que a doutrina e a vida diária do cristão devem andar juntas. Versículo 4, capítulo 4, versículo 13 a 16 diz assim: Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor de Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. João mostra aí duas características
nesse ponto. Ele mostra aqui a nossa união com Deus. Aqui o verdadeiro cristão desfruta de uma união com Cristo, com Deus. Ou seja, permanecemos nele. E Deus permanece em nós. Deus permanece em nós. São aqueles que recebem o Espírito, como está lá no versículo 13. Testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador no mundo, versículo 14. E confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus e tem plena consciência do amor. Depois ele fala do fato do amor, do nosso amor a Deus e aos nossos irmãos. Nesse versículo, no versículo de 17 a 21, João retoma o tema do amor perfeito. Conquanto agora nós devemos estar preocupados, os cristãos devem estar preocupados, não com a perfeição do amor de Deus em nós, mas o nosso amor por Deus. Porque estamos em Deus e Ele em nós. Podemos assim amar a Deus e a nossos irmãos. O que cremos desemboca no que fazemos. Se nós cremos no amor de Deus, o amor de Deus também deve gerar em nós uma atitude de amor. E a teologia deve, assim, promover uma prática. Então, irmãos, nós quando o texto fala vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade, o autor da lição quis trazer isso para nós, em cima desse texto de João, que nós devemos aprender a viver uma vida prática, apesar de todas as coisas. Nós devemos saber que há coisas nesse mundo que nos afastarão de Deus, que nos trarão a uma visão talvez muito religiosa, mas nós devemos ter também uma vida prática. Nós devemos discutir teologia? Devemos. É importante nós conhecermos a palavra de Deus nas suas bases. Mas se nós não vivermos o amor de forma piedosa pelos nossos irmãos, um amor que Deus nos deu, de nada vai valer. Então nós devemos promover isso. A teologia, a palavra de Deus, deve promover assim em nós uma vida prática. Então, essa é a nossa lição dessa manhã. Que Deus possa estar nos abençoando, abençoando a vida de cada um, e que nós possamos assim viver uma vida piedosa diante de Deus. Amém?